Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão neste dia 2 de maio de 2016. Solicito o vereador Mezindo que faça a leitura do texto bíblico. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. O advogado que eu mandarei para vocês, de junto do Pai, é o Espírito da verdade, que procede do Pai. Quando ele vier, dará testemunho de mim. Vocês também darão testemunho de mim, porque vocês estão comigo desde o começo. Eu disse tudo isso para que vocês não se acovardem. Expulsarão vocês das sinagogas. E vai chegar a hora em que alguém, ao mandar vocês, pensará que está oferecendo um sacrifício a Deus. Eles farão assim porque não conhecem o Pai, nem a mim. Eu disse tudo isso para que, quando chegar a hora, vocês se lembrarem do que eu disse. Palavra da salvação. Eu peço ao vereador Mezindo que faça parte da mesa. Solicito ao vereador Mezindo Bettini, secretário da mesa, que faça o chamado dos senhores vereadores. Vereador Aldemir Calegari. Presente. Vereadora Ana Maria Pedruzzi Gaburro. Vereador Darli Jaime Fassarella. Presente. Vereador Edson Ermeli de Baque. Presente. Vereador Ismael da Silva. Vereador José Américo Salvador. Presente. Vereador Luciano Quintino. Presente. Vereador Luiz Marcelo Escaramuça. Presente. Vereador Rivelino Rosa. Presente. Ausência da vereadora Ana Gaburro, devidamente justificada. Solicito ao secretário administrativo que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Alta, realizada no dia 25 de abril de 2016, sob a presidência do senhor vereador presidente Luciano Quintino. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou a vereadora Ana Maria Pedruzzi Gaburro para que fizesse a leitura do texto bíblico. Após, requeriu a vereadora Ana Maria Pedruzzi Gaburro, secretária da mesa, que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constatando a ausência do vereador Vicente Andreão Marques, devidamente justificada. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário administrativo a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma submetida à discussão e votação, aprovada por unanimidade dos presentes. Dando andamento, o senhor presidente solicitou ao secretário administrativo a leitura da matéria do expediente, constando na pauta as seguintes proposições: correspondências gerais, projeto de lei número 15/2016, que autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI de Vargem Alta a atualizar suas tarifas. Após, o senhor presidente baixou o projeto de lei número 15/2016 às comissões permanentes desta casa. Em seguida, o senhor presidente concedeu o uso da tribuna popular a senhora Gidraete Furlan, representante da empresa Agap Comércio de Café, onde ela reivindicou aos vereadores que pudessem interceder junto ao Executivo Municipal por melhoria nas estradas e que possa dar mais apoio aos agricultores de nosso município. Dando sequência, o senhor presidente concedeu o uso da tribuna aos senhores vereadores, que fizeram uso da mesma para seus pronunciamentos na seguinte ordem: vereadores Edson Ermeli de Backer,
Rivelino Rosa, Darli Jaime Fassarella e Almezina Arcanjo Bettini. Não havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra e por não haver matéria de ordem do dia, o senhor presidente passou para as considerações finais e, em seguida, por nada mais haver a tratar, declarou encerrada a sessão, da qual se lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos senhores vereadores. Os inteiros teores dessa sessão e dos pronunciamentos ocorridos estão gravados em HD, arquivado nesta Câmara Municipal sobre o registro. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Alta, número 15/2016, 25/4/2016. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Eu quero registrar a presença do vereador Vicente Matos, o vereador Mezindo acabou esquecendo aqui. Desculpa, nobre colega. Por não haver matéria de expediente, nesse momento vamos franquear a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Darli Fassarella. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente, demais membros da mesa, vereadores, assessores, nossos cinegrafistas, assistentes e internautas. Senhor presidente, gostaria que enviasse um ofício ao diretor da Vivo do Estado. Esses últimos 10, 15 dias houve muita reclamação lá na comunidade de Castelinho, e ali fazendo motivo também referente ao sinal de telefonia móvel. Nosso sinal lá está tendo muita interferência. Às vezes as pessoas estão falando, né, e no decorrer da conversa não se entende o que uma pessoa está falando. Aí o que acontece? A pessoa tem que desligar, né, procurar um outro local e ligar novamente. Essa situação aqui, ela não, na comunidade lá, graças a Deus, era difícil acontecer, mas ultimamente está acontecendo. Então, se puder enviar um ofício solicitando melhorias lá ao diretor da Vivo para a torre que fica instalada aí na sede da Fazenda Monte Verde, a comunidade com certeza vai agradecer muito. Pedir desculpa ao vereador Zé Américo, quando era a festa. Primeiro, parabenizar, né, a comunidade ali de Fruteiras pela festa que é sempre no dia 1º de maio. Mas eu, felizmente, né, felizmente tinha aniversário de 90 anos do meu pai e eu não tinha como estar ali. Mas parabenizo aí o trabalho de vocês e o trabalho da comunidade lá de São José de Fruteiras. Na última quinta-feira, os senhores têm na mão ali, consulta pública, né, do Refúgio da Vida Silvestre. A saída apunhalada. A audiência pública que teve em Castelinho reuniu muita gente aí da região de Braço do Sul, São Paulinho, Pedra Azul, São Bento de Urânia, Castelinho, Vila Maria. E já era a última audiência ali. Foram feitas várias audiências nas comunidades. Inclusive tem até a pasta ali, que está um livro grosso. Só que eu acho que as pessoas não entenderam o que de fato pode acontecer. Haja visto que a última reunião, a última audiência que teve lá na quinta-feira, depois de tudo pronto, que o IEMA pensou, né, que estava tudo pronto, que já não era já mais uma audiência de finalização, aquilo provavelmente volta a estaca zero. Que os produtores, os proprietários, com a razão deles lá, não tinham compreendido de fato, né, e quiseram que começasse de novo. Quando foi feito criado o Parque Municipal aqui de Vargem Alta, a secretária aqui de Meio Ambiente, como é que é o nome dela? Esqueci. A Dalva Ringler. Ela foi de propriedade em propriedade conversar com os produtores, né, explicar. Infelizmente, esse projeto aqui não conversou, né, de fato com os produtores rurais, os proprietários e os moradores.
E aí se criou uma situação assim. O que o parque vai implicar na vida das pessoas ali da região? A princípio, em nada, foi o que disse. Eu participei das 2 primeiras audiências. A princípio, em nada. Mas, na verdade, quando você olha esse panfleto aqui, quando você olha esse folder, tem algumas perguntas. Ó. O que é o refúgio da vida silvestre? Aí, um refúgio da vida silvestre é um revise e por aí vai. Esse refúgio vai pegar a minha terra? Bem, para saber certinho, você pode procurar a equipe do Parque Estadual da Pedra Azul. Eles irão te informar. Mas, para ter uma noção, você pode olhar ali pelo GPS. Eu posso perder minhas terras com a criação desta unidade? Não se preocupe. Esse tipo de conservação não tem desapropriação. Isso só vai acontecer se no futuro as coisas que você quiser fazer dentro de sua área não for muito legal para os animais e plantas que o governo quer proteger. Aí, presidente, a hora que isso aqui foi lido, isso aqui está muito claro, que no futuro pode intervir sim e muito na vida das pessoas ali da região. Então, aquela audiência, como eu disse anteriormente, não foi dito essas coisas lá, né? E aqui está muito claro. Ó. Se eu vou perder minha terra, por que o governo quer criar esse tal refúgio? E aí vocês podem ver, ó, primeiro para proteger alguns animais e plantas, em especial a saíra apunhalada. Depois para proteger a nascente e rios importantes para o Estado, como o Rio Benevente, Itapemirim, Jucu. E por último, caso um crime ambiental aconteça dentro do refúgio, como derrubada de mata, extração de palmito, caça de animal silvestre, ele será bem mais grave com a punição mais severa. Aí foi 8 pontos, senhores, que a população praticamente se revoltou com isso. Por que eu digo isso? Porque aqui, a meu ver, é uma confissão do que o Estado tem, que ele não está tendo. É uma confissão, vereador Edinho, que o Estado está incapaz de combater essa situação, que hoje tem a lei já que protege isso, presidente. Já tem a lei. Já tem o Estatuto do Meio Ambiente. E já tem o CAR, que você tem que fazer aí a reserva, né? Aí vem uma declaração desse tipo. A hora que isso foi lido, a população falou, mas vem cá, o Estado, como que o Estado não pode combater a caça ilegal, vereador Mezino? De que forma que ele não pode combater? Né? De que forma que ele não pode, ele não está preparado para combater a extração ilegal de palmito? Então, se o Estado, presidente, não está preparado para isso, aí veio a pergunta, por que o Estado, ele quer criar ainda mais uma dificuldade para o produtor rural da região, para o proprietário, vereador Rivelino, que preservou a área? Se existe lá uma unidade de conservação, é porque a população aqui do município de Vargem Alta em geral preservou, porque não é só a área lá da região de Castelinho. Vargem Alta tem mais de 50% é verde, não é isso? A área mais de 50% é verde ainda. Então ficou, presidente, uma situação assim preocupante para a gente que é da região. A cobrança da população lá é o seguinte: nós preservamos, nós temos água. Se nós temos água, se nós temos mato, é porque, vereador Zé Américo, os mais antigos e a gente preservou, não é isso? A gente sabe que tem muitos municípios que não foram preservados. E aí ficou várias perguntas. Por que o Estado não vai aonde se desmatou tudo e faz reflorestar? Infelizmente, eles não souberam responder. Outra situação que ficou. Olha, nós concordamos que seja feita a unidade de conservação, mas primeiro o Estado tem que estar presente. Primeiro o Estado tem que vir fazer os asfaltamentos, primeiro o Estado tem que vir colocar segurança pública que não tem, primeiro o Estado tem que se preocupar com o tráfico de drogas que está acabando com nossas crianças, e mais uma série de coisas. Primeiro o Estado tem que vir fazer a infraestrutura, para quê? Para que nós, produtores, proprietários, podemos investir no turismo, vereador Edinho. Como que você investe no turismo numa estrada de chão? É possível, vereador Zé Américo?
Então, o que foi muito questionado, presidente, é isso. A população da região, ela preservou, continua preservando, tem o maior interesse em preservar, só que o que está faltando de fato não é vir cobrar mais da população que está aqui presente, e que está trabalhando e que está produzindo. Não é isso. O que de fato o Estado tem que fazer é ter a presença dele. E não estou aqui falando desse atual governo, não, estou falando de todos que passaram, vereadores. Não é especificamente desse governo, não. É coisas que o governo tem que fazer. E isso lá foi muito bem claro, que a população cobrou isso, muito isso mesmo, e com toda a razão do mundo. Você tem o IDAF aqui que ele muda para Cachoeiro, você tem um DETRAN que mudou para lá, agora tá, você tem uma série de coisas, né, que ao invés de facilitar a vida da gente aqui, vai se dificultando. Então, só para comunicar, ficou assim, decidido que... Vereador, uma parte ao vereador Edinho Debac. Vereador, essa audiência foi aonde? Essa audiência foi a última em Castelinho. Quem que deu essa palestra? Quem que fez esse comentário? Esse pessoal do IBAMA, que já vem há algum tempo fazendo essas audiências públicas, para se criar essa área de refúgio da vida silvestre. Só que eu não sei se houve um mal entendido, não sei se foi proposital. E ali é o seguinte, as primeiras audiências, tinha lá muito pouca gente, pouquíssima gente, né? Talvez não se sabia do que se tratava. Já a última, quando isso aqui foi distribuído, que todo mundo tomou ciência do que podia acontecer, o que pode acontecer na propriedade dele, aí que as pessoas tiveram uma maior presença lá para discutir esse assunto. O que o proprietário quer lá? Facilidade para fazer uma lagoa. Volto a dizer, segurança pública, para que nossas crianças não possam ficar aí à deriva, né? Porque comunidade de Castelinho e comunidade de Vila Maria é uma comunidade que a gente tem muitos moradores lá. E grande parte da nossa população dali, muitos, trabalham lá nos hotéis. Trabalham no Hotel Monte Verde, trabalham no Eco da Floresta, trabalham no Aroso, trabalham no Tristão, Pousada dos Pinhos, e por aí vai. São vários hotéis que tem lá, né? Então, o que o Estado chega e propõe de fato para melhorar a vida das pessoas ali? Então, só para o senhor ter uma ideia, o que foi pedido lá, vereadores, foi isso. E os produtores, volto a dizer, com toda razão, os proprietários, primeiro o Estado chega com os benefícios que a população está pedindo. Porque preservar, o Estado não precisa se preocupar, está preservado. Hoje você não pode mais derrubar, vereador, você sabe, não pode mais derrubar. Né? E também ninguém tem interesse nenhum em derrubar. Agora, interesse em ter um asfaltamento, para que o cara possa desenvolver uma pousada e, consequentemente, gerar emprego, né, vereador Zé Américo? Com certeza nós temos. Interesse em segurança pública, também nós temos muito. Outra coisa que foi debatido lá, que ficou a cargo das prefeituras, vereador Marcelo, a questão assim da falta do município de fiscalização, né? Hoje, no passado aí, o cara constrói-se aonde quer, né? Então isso também foi coisas que a população pediu, vereador. Foi coisa que está no livro ali. Está na audiência que foi feita, as demandas foram levadas para o Estado. E isso tudo foi pedido. Então, se o Estado chegar e fazer de fato a função dele, com certeza a gente vai ter uma região ali, a região de cima, que o turismo, nos próximos anos, vai alavancar e alavancar forte naquela região ali. Uma parte ao vereador Rivelino Rosa. Vereador, primeiro quero parabenizar pela festa, né? Os 90 anos do seu pai, onde a gente esteve lá presente, né? Muito bonita a festa, tinha mais vereadores lá, né? E também queria fazer uma pergunta, não uma pergunta, só você está falando sobre o meio ambiente, uma coisa que eu não consigo entender. Hoje parece que o governo tem projeto de irrigação, controlar, né? Tempo de água, os horários de irrigação. Aí, aonde eu não consigo entender. Por quê? Há tempos atrás, o governo incentivou a plantio de eucalipto, a desmatamento, não sabe, e quem tinha tantos alqueires derrubava tanto, segurava tanto, acho que é 40%, não é isso? Não é, podia derrubar 60%, não é isso? Até hoje a lei diz que você pode derrubar até 80%, né? 20% só que você tem que ter de reserva. Reserva legal. 20% mas tá de reserva legal. Aí hoje, o que o governo faz? Hoje a gente vê um projeto, não sei se sai de papel, que foi lançado ano passado, eu tenho guardado lá em casa, questão de... Agora o governo está incentivando a questão de caixa seca, de construção de lagoa. A gente não consegue entender, porque ele está incentivando a construção de lagoa. Mas lá atrás era proibido.
Agora, libera uma coisa, libera outra. A gente não consegue entender porque não era muito mais fácil. Porque o governo gasta fazendo essas coisas todas, de projeto que barra lá, sobre irrigação, não era mais fácil ele incentivar, eles falam que ajuda. Eu nunca vi, a não ser sem o produtor fazer as coisas por conta dele, de reflorestar nascente, eu nunca vi sair nada do papel sobre isso. Eu acho que o norte do estado sofre mais com isso, mas nós estamos sofrendo muito aqui agora. Mas você vê um monte de nascente aí, a gente mora em cabeceira de nascente aqui em cima, Cacelinha, Capivara, Pombal, né? Aqui dentro a gente mora. Você não vê nenhum projeto que saia do papel. Já tem projeto aqui do Rio aqui, que desce para no Rio Novo aqui, né? Acho que vocês estão lembrados que a gente foi eleito há 3 anos atrás. Tem um projeto que até agora eu não vi, né? Nada dele. Então, eles colocam papéis lá, mas não sai da prática. A prática não é feita. Agora, se o produtor rural não fizer por conta dele aqui, de salvar nascente, então é difícil, porque ele bota a lei, agora está botando lei de quê? Complicando a vida do produtor. De novo. Vereador, mas é mais uma lei que, se ela não voltar a ser discutida com os proprietários da região, com o entorno, é mais uma lei que vai entrar em conflito. Porque é uma lei que entra em conflito com a outra. E aí a gente já tem essa situação do meio ambiente, que a gente é favorável ao meio ambiente, né? A gente é favorável. Mas já tem essa situação, quando o cara vê o carro do meio ambiente, o cara já fica, como que eu vou dizer? Ele fica assustado, né? Mas, volto a dizer, o que os proprietários lá pediram? A presença do Estado e a facilidade para que eles possam trabalhar. Facilidade para ele fazer uma lagoa. Hoje, quem quer ter propriedade? Quem não quer ter água na propriedade? Todo mundo quer ter água na propriedade. Só que você tem que ter facilidade para fazer as coisas. Você entra com um projeto do IAMA, é 5 anos, 10 anos para você conseguir. É tão difícil, porque, olha bem, todo mundo agora está preocupado. Olha bem, o governo do estado está preocupado, os municípios mais para baixo estão preocupados, todo mundo procurando Vargem Alta, nos Martins, né? Onde estão nascendo. Agora, todo mundo está preocupado. Lá embaixo, mas com Vargem Alta. Quem protegeu foi Vargem Alta. Foi o Martins, não foi isso? Marechal protegeu bastante. Agora estão preocupados com água. Graças a Deus nós temos aqui, né? Só que produtor nenhum, volto a dizer, produtor nenhum quer acabar com a água da nascente dele, não. O cara não quer fazer de forma alguma, não. Pelo contrário, ele quer que o Estado facilite. Facilite o quê? Que ele possa fazer uma lagoa, que ele possa fazer um reservatório, para a hora que ele precisar de usar para irrigar uma plantação dele, ele não tire mais do leito do rio. Vereador, uma parte é o vereador Demir Clegari. Boa tarde a todos. O vereador Revelino, ele mencionou coisas realmente bem certas, do meu ponto de vista. Eu acho que o primeiro ponto é a conscientização. Conscientizar quais as razões e por que precisa ser feito. Ter as leis, claro, tem que ter as leis, e fazer com que sejam cumpridas. Mas eu acho que antes de ter as leis, tem que ter conscientização do povo. Porque existem pessoas que realmente não têm conhecimento. Né? Não têm conhecimento por que precisa caixa seca, por que precisa preservar os nascentes e os rios e como preservar. Né? E como preservar. Bom, se fala em preservação, mas o que é preservação? O que tem que ser feito? Eu acho que tem que ter técnico especializado nessa área para chegar, fazer reuniões dentro de comunidades, certo? Para conscientizar o povo. Se não for dessa forma, eles acham que estão prejudicando, não está deixando o trabalhador rural trabalhar. Não é esse o ponto de vista. O ponto de vista é conscientização. Conscientizou, aí sim, os projetos, para que depois esses projetos sejam cumpridos com mais facilidade. Porque a preocupação hoje é aquela que eu sempre venho repetindo, é água. E para termos água, precisamos fazer alguma coisa em curto tempo. Não é 10, 15, 20 anos, não. E se esperarmos isso tudo, daqui 10 anos nós não temos nada, nem aquele riozinho que passa aí, chamamos de Rio São José de Fruteiras, ou Rio Fruteiras, esse rio novo, que outrora ele era umas 10 vezes maior do que é hoje, né? Eu acho que já foi feito bastante coisa errada para chegar ao ponto que chegamos. Então é hora de corrigir. Esse é o meu ponto de vista. Né? Tá certo. Também penso assim. Eu acho que a coisa ela teria que ter sido um pouco melhor conduzida, igual que os vereadores disseram. Ao invés de você chegar, igual assim, tá para ouvir dizer também, não posso afirmar aqui com certeza.
que tem um projeto de cobrança da água para se molhar as plantações. Então, o porquê que ao invés de fazer um projeto de cobrança da água, não faz um projeto e não vem conscientizar e facilitar a vida do produtor para ele criar a lagoa? Será que cobrando a água vai diminuir? Vai aumentar a água cobrando? Se o cara precisa para irrigar? Então são projetos que vêm na contramão, né? Na contramão do desenvolvimento. Para a nossa região desenvolver, em termos que eu falo ali do turismo ali na região de cima, o que precisa? Primeiro passo que foi pedido, segurança pública. Quem é que vai num local que não tem segurança? Quem é que leva a família dele num local se ele souber que não tem segurança? Ninguém leva. Segundo passo, asfaltamento. Quem é que vai fazer turismo e anda em estrada emburacada ou culama se estiver chovendo? O restante, e o que foi dito lá com o pessoal do meio ambiente é o seguinte: o restante, vocês deixam que a gente aqui faz. Nós aqui fazemos. Vocês fazem a parte de vocês. Vocês oferecem a infraestrutura, asfaltamento, segurança, escola, e o restante você deixa por conta da população aqui, que preservou, vive e sabe como preservar. Essas foram as palavras finais lá da audiência pública, senhor presidente. Obrigado, presidente. Agradeço as palavras do vereador Darli Passarella. A palavra continua franqueada. Vereador José Américo. Senhor presidente, vereador Quintino, vice Marcelo, hoje secretário vereador Mezindo, nosso secretário, doutor, meus colegas vereadores, assistentes, internautas. Primeiro eu quero aqui falar um pouquinho da nossa festa, né, esportiva, que aconteceu sábado e domingo. Uma festa muito boa, correu, né, tudo muito bem. Alguns imprevistos dentro do campo, né, que é natural, né, tem uma rincha danada, não sei o que acontece ainda, tem uma criançada dentro do campo que, em vez de jogar bola, vai lá para pisar nos outros, né, para criar e falar palavrões, né. Infelizmente isso vem acontecendo nos nossos campos. Eu comentei aqui da disciplina do campeonato de Castelo, realmente está de parabéns. Eu estive conversando com o secretário lá. A festa do bar foi uma coisa muito bonita, muito bacana, souberam perder, participaram junto, né? Dançaram junto. E infelizmente o nosso campeonato anda pegando fogo aqui, né? Eu não sei porquê, mas tem uma rincha, né, entre comunidades que bate dentro do campo e vira uma guerra, né? Então há uma certa compreensão, mas eu acho que tem que ter um respeito maior, né, com a família, um respeito maior com a criança que vai lá na beira do campo, na margem do campo, assistir um futebol, né? Assistir, tá? É um jogo bonito e não ficar aí de palavrões, né? Então não são todas as comunidades, mas infelizmente tem comunidades que eu acho que a gente tem que comentar isso sim. Eu vou comentar sempre porque eu sou um amante do futebol, né? Eu sempre gostei de bola, né? Sempre gostei de ver as famílias, né, ao redor do campo, tá? E infelizmente aqui em Vargem Alta parece que é difícil, né? Está difícil de se controlar, falar, poxa, vocês têm que entrar no campeonato. Aí a gente entra no campeonato, a comunidade vizinha não respeita a gente, né? E se a gente não falar, calar, só vai piorando. Então doa quem doer, né, as minhas palavras aqui nesse momento, não tem problema nenhum, né? Eu não me oculto em falar a verdade, de jeito nenhum, tá? Porque, né, eu quero uma coisa bacana, né? Eu luto por um lazer desde quando eu morava em Sumidouro. Edinho, quando eu fui há 27 anos, 28, morar em Sumidouro, se eu te falar para você, tá, que a comunidade de Sumidouro, nem a polícia ia lá quando tinha festa, saía corrida de lá, vocês não acreditam. Mas tem um ex-morador daqui, que é Perivaldo, sabe muito bem disso, tá? Quando a polícia ia lá, tinha uma turma lá que botava para correr. E quando eu vim de Castelo, cheguei lá, rapaz, o pessoal me perguntou, o que você veio fazer em Sumidouro, nessa comunidade? Eu falei, vim morar aqui, ué. Compramos um terreno lá, eu gosto disso aqui, eu tenho paixão por isso aqui. Se produzia muito bem, como produz hoje, água muito boa, né?
E eu, né, na coordenação lá da igreja, pra você ter uma ideia, a única comunidade do interior que fez um rodeio, tá, na minha gestão lá, foi eu que fiz e organizei o rodeio lá em Sumidouro. Fizemos um rodeio, coloquei a moçada que brigava para organizar o rodeio. Edinho, não deu uma confusão, não deu um problema, não deu briga nenhuma lá, tá? Não foi, Perivaldo? Tá, uma festa bacana, torneio de peteca, né, gincana, tá? Então eu acho que depende, né, aonde você está e você colocar respeito, né? E eu acho que esse respeito ele tem que ir agora para dentro do campo para que nós possamos dar continuidade ao nosso campeonato. Ontem foi uma festa muito bonita, 16 equipes lá, né, sem problema. Parabenizar a equipe de Vila Nova, né, que foi campeã. Fruiteiras ficou em segundo, terceiro Vila Maria e quarto, agora fugiu da cabeça o quarto lugar, né? Mas eu quero parabenizar. O vereador Darli, você falou em questão de segurança, eu quero até que envie um ofício para a Polícia Militar, tá? Nós tínhamos segurança lá, né, particular, mas parabenizar a Polícia Militar que esteve lá durante a nossa festa no sábado, esteve no domingo, tá, com os carros ali em frente à igreja e não deu problema nenhum. Porque aonde tinha um moleque, alguém criando problema, eles encostavam no muro, revistava ou mandava para casa, entendeu? E dava um jeitinho. Então não nem prendeu ninguém, né? Mas colocou organização, colocou respeito na festa. Então eu quero que envie para o comando da Polícia Militar no ofício, parabenizando lá, tá, o trabalho muito bem feito por eles. Vereador, uma parte ao vereador Edinho. Vereador, essa preocupação sobre o campeonato, ela é muito válida. O seu pensamento tem que fazer o quê? Está faltando o quê? Segurança? O que é? Edinho, a questão de segurança é muito difícil, porque não tem como colocar policiais, né? Não tem como. Igual sabe, nós tínhamos segurança particular lá, mas o segurança não pode intervir. Ele pode lá tentar ajudar o juiz, proteger o juiz, né? Mas a Polícia Militar, nós não temos contingente, né, para ir, por exemplo, em todo o campo, 2, 3 policiais com uma viatura, né? Eu ainda sou capaz de falar que é a questão de educação. Porque naquela época, quando eu era criança e jogava bola, nós respeitávamos as pessoas. E hoje um rapaz de 20 anos, 18, 25, não está respeitando. Então isso é questão justamente de educação. Tá? Se você é uma pessoa educada, você não vai criar problema dentro do campo, na pelada, em lugar nenhum. Tá? Então eu peço que as pessoas realmente voltem para se ter uma educação melhor. Essa preocupação sua aí é importante, porque, veja bem, você vai num jogo de futebol aí, em vez de jogar bola, vai dar problema, né? Então, você teria que ver esses times que estão dando mais problema, expulsar ele do campeonato, alguma coisa assim. Tem que ter atitude, né? Mas eu acho o seguinte, também se aquela pessoa que criar problema, entendeu? Né? Se ele for, que se faça uma ocorrência mesmo, que traga aqui para a polícia, né? E que leve até o juiz, entendeu? Essa pessoa, na verdade, às vezes tem que ser detida para aprender um pouquinho, né? Senão as coisas vão continuar do jeito que está, só vai aumentando a rincha, o problema, né? Falando um pouquinho desse interesse aí que se teve na audiência pública, Darli, eu quero pedir desculpa, não pude estar presente lá, né, mas a gente vem acompanhando esse trabalho aí, eu acho muito interessante. Agora, essa questão, né, de você, a preocupação do Estado, é momento de nós, a população, cobrar do Estado, né, a questão de saúde, igual você falou, a questão de segurança, né, e do ir e vir. Por exemplo, lá em Ubá, tem uma pousada, agora tem a do Zé Giori lá, que foi um investimento muito grande, tem que fechar as portas porque não tem estrada. Né? Infelizmente, para ir para Jacutinga ali, o turista chega ali, não vai. Né? Lá no Ubá, foi feito lá 25, né? 28 suítes lá no bar, uma pousada muito bonita, muito bacana lá, sabe? Barzinho, piscina, maravilhoso, campinho de futebol. Como que as pessoas chegam até lá? 6 quilômetros. Né, poderia fazer um caminho do campo, já mediram aquilo lá, tá, várias vezes, né, para se fazer um caminho do campo, tá, e não chega. Então essa preocupação nossa do ir e vir, a pessoa vem de Vitória, vem um turista de fora, chega ali, ele olha o carro, cheio de buraco, cheio de lama, eu volto. Né, e aí ele volta para onde? Ele vai voltar para Domingo Martins, Marechal, né, Venda Nova, porque a acessibilidade é muito maior, muito melhor. Voltando à questão de saúde, por exemplo, há 25, 26 anos, né, foi construído fossas sépticas
teve um projeto muito bacana aqui no município. E começou lá em Sumidouro. Praticamente extinguiu lá quase todas as casas, entendeu? Foram feitas fossas sépticas lá. E eu não vi isso acontecer mais. Quer dizer, é um projeto barato e de consciência e de educação. Fez sua casa, faz a fossa séptica. Né? Não é caro, apenas um incentivo e uma questão de conhecimento. Né? Outro detalhe, você comentou aí, o produtor ele não pode cortar um palmito, ele não pode cortar uma árvore, né? Nessa audiência está dizendo nesse panfleto aí, se cortar vai ter problema e a gente já sabe disso. Mas quem furta o palmito? Porque ele é preso hoje e à tarde ou amanhã ele está solto. Então isso é questão de quem? Do Estado? É questão nossa? Quer dizer, o produtor ele não pode cortar o palmito, mas alguém pode ir lá furtar o palmito dele e vem para cá. Nem sei se paga fiança, porque não sei se paga fiança com o próprio valor do palmito furtado, e no outro dia, daí 8 dias, está lá solto fazendo o mesmo furto. Quer dizer, o Estado tem que ver isso aí, tem que ter rigor. Quando ele chegar para fazer uma reunião, né, nas comunidades, e principalmente numa, né, audiência pública, eu acho que ele deveria colocar isso aí. Se alguém for preso, pegou, roubando palmito, é 1 ano de cadeia, é 2 anos, é 5 anos, e doe quem doer. É muito difícil, assim. Uma parte é o vereador Darli Passarella. Por isso, vereador, que a audiência lá, ela acabou, no final, acabou meio complicado. Porque aqui nesse panfleto aqui diz que se o cara for pego roubando dentro da área de preservação, ele vai ter uma punição maior. Mas dentro da área e o entorno. Aí que a população ficou revoltada. O cara vai lá, pega um pássaro. Isso que o Vossa Excelência acabou de dizer. Paga fiança e vai embora. Então, o que eu disse ali não é referente à segurança aqui de Vargem Alta, não. Eu sei da dificuldade que eles têm, sei que nem gasolina às vezes ele tem. Então, o que eu disse é referente. O porquê que o Estado, ao invés de ele vir fazer mais cobrança ainda para quem preservou e para quem produz, ele não vem com benefícios. É aquilo que eu disse, aquilo que o Vossa Excelência disse. Se aquele asfaltamento de fruteira tivesse em andamento, com certeza aquela pousada não fecharia. Então é preciso os investimentos do poder público, que aí o restante a população faz. E aí se criou lá, o cara pega um pássaro, volta a dizer, mata ali, faz o que quer, vai lá, paga fiança e vai embora, né? E o proprietário não tem direito sequer de tirar nenhum, né? Então essas coisas, para que a região se desenvolva de fato mesmo, é necessária a presença maior do Estado ali com os benefícios, com o que é dever de fazer. A gente sabe que é difícil, sabe que não tem recurso, mas o desenvolvimento ele passa primeiro pelas ações do Estado. Depois que o Estado fizer a parte dele, consequentemente os investimentos virão. Nós estamos aí vendo isso no nível de governo. Por que os investimentos não são feitos? Os próprios deputados e senadores estão dizendo, porque o país está parado, crise política, essas coisas todas. Até que se não resolver a parte do Estado, o privado não investe, não é isso? Então o Estado tem que fazer a parte dele para que as pessoas do setor privado façam a dela. Sim, mas é projeto simples, né, vereador? Eu acho que não se gasta tanto para isso. Já tem equipe, já tem tudo montado, né? A nossa flora está ótima, assim, muito boa, né, a nível de Vargem Alta. Agora, a fauna ainda realmente deixa muito a desejar. A aquisição, por exemplo, da Cachoeira do Caiado, muito bom. Acho que nós temos um potencial, tem tudo para fazer um investimento maravilhoso ali e que o nosso município realmente se saia com a riqueza e saia na frente com esse projeto. Outro, presidente, só mais uma coisa. Outro ponto questionado muito. O porquê que determinada empresa ali da região de baixo ou de algum outro setor, ao invés de ele comprar um alqueire de terra ali na terra quente para cá e reflorestar, ele tem o direito de comprar onde já tem. Onde já tem, não precisa comprar. Já tem. Não vai ser desmatado, né, vereador Avelino? Se já tem, não vai. Então são coisas que eu acho que o meio ambiente, ele aprendeu muito lá. Se ele levasse em prática o que as pessoas lá da comunidade do entorno falou com eles têm que sair de lá. Vou falar aqui claro para eles têm que sair de lá e vir aprender como que se faz projetos. Porque não tem sentido, vereador Edinho, eu ir na terra do cara comprar um alqueire de terra. Eu tenho ali, vou comprar o que está pronto aqui. O que está pronto aqui não vai ser desmatado, presidente?
Deixa lá. Faz com que o cara crie. Outro dia eu vi na televisão, vereador, uma área do nosso país está se desertificando, né? O que o Estado faz, o país faz para recuperar? Sabe que eu não tenho conhecimento, mas será que tem meio, vereador, de recuperar aquela área? Se tiver meio, eu teria que investir lá, não é isso? Também acho. Vereador Zé Américo, aproveitar a oportunidade também, quero te parabenizar pela festa lá de ontem, pelo seu trabalho de frente à comunidade lá. A gente sabe que é muito importante, né? Uma festa ajuda muito a comunidade. Estava um pouquinho frio, né? Mas graças a Deus não atrapalhou nada, a festa ficou muito bonita. Então, está de parabéns lá a comunidade de Fruteiras. Obrigado, também agradecer a todos os vereadores que estiveram lá presentes. O frio foi bom, mas o calor humano foi muito maior, né? Muita gente, ficou muito legal. Agradeço as palavras aí do vereador José Américo. Quero registrar a presença do vereador Ismael da Silva. A palavra continua franqueada. Vereador Demir Calegari. Quero aqui cumprimentar a todos, presidente, vice-presidente, a mesa, os secretários e os nobres vereadores, os nossos internautas. Eu quero dizer sobre a festa de Fruteiras, o Zé Américo falou, quero complementar, certo? Parabenizando a comissão de festa, que a festa realmente foi maravilhosa. A festa foi muito boa, como de costume, todos os anos acontece no dia 1º de maio, dia do trabalho. O vereador Zé Américo estava falando uma coisa muito importante sobre o futebol, sobre o campeonato. O campeonato de Vargem Alta, que é um campeonato lazer, que ninguém ganha nada com isso, ganha alegria quando se vai até os campos ver o futebol. Infelizmente, acontecem coisas desagradáveis, igual que presenciamos lá no campo São José de Fruteiras, coisas que você não sabe nem como começou e por quê. Se agredindo fisicamente, se agredindo com palavras. Por que tem que acontecer isso? O que falta? O que precisa? Será que é o clube que não orienta seus atletas? Será que isso é a criação de hoje, que está descambando para cada dia pior? Que o Zé Américo mencionou uma coisa importante. Antigamente se respeitavam uns aos outros. Quando se via um adulto, se falava senhor, dá licença. Hoje não. Se ele duvidar, pisa por cima dele. Pisa por cima das pessoas. Agridem, fala palavrões. Falta fazer alguma coisa com respeito ao esporte amador aqui no nosso município. O município de Castelo, eu converso com muitas pessoas de lá, inclusive tenho muitos parentes que moram lá, e já fui ver vários futebols lá. Você não vê essas coisas, não. Não vê, eu não vi nenhuma vez. Vários anos para cá, que eu frequento aqui o Bar, Pedregulho, Patrimônio do Ouro, Bateia. Eu não vejo as confusões na beira do gramado. Você viu Fruteiras ontem, aliás, antes de ontem, muita gente assistindo aquele jogo do campeonato. Não sei qual a razão. Aconteceu o primeiro gol, de repente você vê um monte de agressão dentro do estádio, parece que não sabe perder, ganhar. Perder e ganhar faz parte das nossas vidas, né? É esporte. Por quê? Não posso perder, certo? Se eu estou numa competição é para ganhar e perder. E depois, terminando, o que tem que fazer? Se juntar, vamos confraternizar, certo? Isso que é importante da vida. Eu acho que falta alguma coisa nesse sentido. Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar, né, Darli, a festa lá na sua casa, onde o seu Floriano, que beleza, a festa está muito bonita, e mais lindo ainda é ver o seu Floriano dançando. Estava lá o som tocando e ele dançando uma música, um senhor de 90 anos, parabéns para ele. E parabenizo também o meu pai, né, que tem 92, já vai fazer agora. Se Deus quiser, em agosto a gente faz a festinha dele, né? Então, eu acho que
as pessoas têm que ver as coisas por um lado de alegria, um lado de estar ali confraternizando, seja no campo, seja lá naquela festa religiosa, seja lá no aniversário, como foi bonito lá ontem. É assim que é a vida. Tem outro assunto que eu estava falando agora mesmo, você estava comentando, sobre as preservações de uma coisa, de outra, né? A fauna, proteção à fauna, coisa importante, não deixar acabar. Os nossos pássaros, que outrora tinha muito, e hoje tem poucos. Tem algumas espécies que hoje você quase não vê. O tico-tico, por exemplo, que tínhamos tanto antigamente, eu quando criança, hoje, por acaso, você vê um ou outro. O coleiro, e outros que tinha demais, e hoje quase não tem, certo? Então, eu vejo que até o vereador Rivelino mencionou algumas coisas que faz muito sentido, sobre o que era proibido e hoje incentiva. Antigamente, quando você falava em proteção, fazer uma lagoa, fazer um açude, era proibido. Hoje, graças a Deus que estão incentivando, porque água traz água. Quanto mais umidade, mais chove. Por que a nossa região, ultimamente, há alguns anos, ela vem secando cada vez mais? Porque o nosso clima ficou seco. Não tem, cadê os nossos mananciais que acabaram? Não tem mais, certo? A outra coisa que de vez em quando eu comento é sobre incentivo que fazem, que eu sou contra, incentivo a poço artesiano. Quanto mais poços artesianos perfuramos, piora ainda mais a situação da água. Por quê? É uma área que eu conheço um pouquinho, certo? Você perfura um poço artesiano, você vai puxar aquela água que foi para lá. Ela foi infiltrando e chegou até lá. Aí você vai puxar aquela que está lá, mas não está indo mais. Daí uns tempos, aquele poço vai secar. Está acontecendo isso lá para o norte, passou a reportagem esses dias. Furando poços artesianos e não está dando água mais não. Não está, perfura aí 15, 20, 30 metros. Não está dando. São opções que eles têm hoje para ver se consegue água. Mas não está conseguindo mais. Certo? Então eu volto a repetir coisa que eu sempre falo. Eu acho que tem que investir em caráter de emergência, tem que se fazer projeto em caráter de emergência, não é só falar não é só colocar no papel não, eu acho que tem que colocar isso em prática colocar, porque os rios, por exemplo, estão aí cada vez mais devastando, cortando tudo até encostado à margem do rio, porque não quer perder 5 metros, não quer perder 10 metros, então tem que ter leis, e que sejam cumpridas. Só que eu volto a falar até uma palavra que eu falei antes. Conscientizar primeiro a população, através de reuniões, dentro das comunidades, na sede, qual a importância disso e daquilo. Por que tem que ser feito isso e aquilo? Tem pessoas que, infelizmente, não têm esse conhecimento. Não tem. Então você tem que conscientizar qual é a importância da água. Que falamos muito em plantação, em diversificação de plantas, mas do que adianta nós estarmos plantando muito, mas se não temos água para irrigar? Como que vai produzir? O que faz produzir é o quê? Água. Eu costumo dizer que nós estamos caminhando para uma situação muito crítica sobre água potável. Antigamente, quando se falava em seca, era Nordeste. Nordeste era seca. Tal estado tem 8 meses, 1 ano, 2 anos sem chuva. Hoje nós estamos aqui quase se aproximando. O nosso norte do estado já está chegando a esse ponto. Eu andei para o norte do estado há pouco tempo, olha, dá tristeza, dá uma dor dentro do coração da gente. E quem é o culpado disso? Nós, seres humanos. Nós, seres humanos, por falta de um governo
de um governo que olhe nesse sentido, olhe conscientizando e ensinando. Que eu volto a falar sobre um projeto que tivemos antigamente, que é o projeto da dragagem. Foi o pior veneno que tivemos nesse Brasil, que ele foi em nível federal, ele não foi em nível municipal, estadual, não. Você anda pelo estado de São Paulo, você vê a coisa triste que é. Certo? Hoje chove muito aquele temporal, daí um dia, dois, você olha para o riozinho e ele acabou, porque já correu tudo em direção aos mares. Certo? Um projeto que, infelizmente, naquela época, por falta de conhecimento, eu digo por falta de conhecimento, foi aprovado um projeto absurdo. Eu falo aqui e não retiro minha palavra. Projetos absurdos, que naquela época eu tinha aí por volta de 19, 20 anos, e eu falei que um dia o brasileiro ia chorar lágrimas doídas por causa disso. Certo? E é o que está acontecendo hoje. Mas tem tempo ainda de recuperar? Claro que tem. São investimentos. Governo federal, junto com governos estaduais e prefeituras, correr atrás. Porque senão, meu amigo, se não fizermos isso em caráter de emergência, em curto tempo, a situação vai ser crítica. Eu costumo dizer que pode acontecer guerra por causa da água potável. Falta de água, disputa por um copo d'água, certo? Infelizmente, o nosso governo errou muito. Que me desculpe os governos que passaram, mas erraram muito, certo? Essas são minhas palavras. Isso aqui está sendo gravado, e não é para ficar escondido mesmo, não. É para que o povo, nossos governantes, entenda e tem que agir rápido. O reverendo mencionou uma coisa sobre, reverendo, se não me engano, sobre palmito. Bom, é proibido cortar um palmito, mas pode cortar centenas e milhares de pés de palmito e não acontece nada. Aí vai ser detido, vão tomar os palmitos dele, aí ele vai pagar lá um valor e daí uns dias ele está solto de novo. Aprontando outra vez, fazendo igual ou pior, porque ele sabe que ele vai ser pego uma vez, mas ele vai fazer 50 vezes e não vai ser pego. Certo? Então eu acho que está faltando muito no nosso país, muito. Nossos governantes, nossas autoridades, as nossas leis, muita coisa falta. Essas são as minhas palavras. Obrigado. Agradeço as palavras do vereador Ademir Calegari. A palavra continua franqueada. Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos para a matéria da ordem do dia. Solicito ao secretário administrativo que faça leitura da matéria da ordem do dia. Projeto de lei número 14/2016. Altera o dispositivo da lei número 417/2003, que cria o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Vargem Alta. O prefeito municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 20 da Lei Municipal número 417, de 29 de julho de 2003, que dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Vargem Alta, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 20. As autoridades referidas do artigo anterior deverão proceder ao recolhimento das contribuições junto ao Instituto de Previdência Social, ora criado ou na sua agência bancária, credenciada até o 20º dia do mês subsequente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga-se a disposição em contrário. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Apesado a essa, estamos encaminhando para apreciação dos senhores edis projeto de lei que altera o dispositivo da lei número 417/2003, que cria o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Vargem Alta. Senhor presidente, senhores vereadores, a contribuição dos repasses dos entes públicos para os respectivos regimes próprios requer demandas administrativas para sua regularidade e legitimidade, exigindo-se o cumprimento de um conjunto de regras. Assim, a contribuição dos entes para o RPPS, independentemente
de a gestão previdenciária está sob a responsabilidade de fundo ou autarquia, a natureza jurídica dessa obrigação é atualmente a índole financeira. Logo, é forçoso reconhecer que toda demanda administrativa para sua regularidade e legitimidade exige o cumprimento de um conjunto de regras. Neste sentido, para o alcance de resultados em prol da coletividade, até o 5º dia do mês subsequente, é insuficiente para determinar a importância de repasse devido, sendo necessária alteração legislativa para o 20º dia do mês subsequente, para assim proceder o recolhimento das contribuições junto ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Vargem Alta, IPREVA, com regularidade. Por conseguinte, considere-se mais bem alinhado ao princípio constitucional e eficiência, artigo 37 da CF, que a contribuição do respectivo ente público ao regime próprio de previdência social, cuja execução demanda recursos de tempo hábil, para o município promover o levantamento das consignações que deverão ser repassadas ao Instituto. Deverá, acima de tudo, ser submetida a instrumentos legais de fiscalização e controle, voltadas para a gestão fiscal responsável. Entendendo assim justificada a presente matéria e visando necessidade que a mesma requer, contamos com a presteza dos nobres edis e requeremos a tramitação do projeto acostado a esta, em regime de urgência, nos termos do artigo 52 da Lei Orgânica Municipal. Vargem Alta, 14 de abril de 2016, Prefeito Municipal João Bosco Dias. Projeto de lei número 14/2016 está em discussão. Vereador Edinho Debac. Esse projeto, ele está só alterando 10 dias para o recolhimento, não está alterando mais nada a não ser a data, só mais 10 dias para o prazo de recolhimento dos servidores. O projeto de lei continua em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Quero aqui agradecer o vereador Darli Passarella pelo convite lá ao aniversário do seu pai. Quero também pedir à Câmara que envie um ofício lá, parabenizando seu pai pelos 90 anos, porque 90 anos de idade são muitas batalhas já vividas, muitas lutas vencidas. Então, parabenizo pela confraternização, momento muito importante, momento de família. Está de parabéns, vereador. Por não haver mais matéria de ordem do dia, passaremos para o encerramento da sessão. Nada mais havendo a declarar, declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos.